Olá, como estão? Tudo bem? Fabiano aqui, sou advogado, consultor e instrutor de cursos aqui da Fisconet. Bom, trago para hoje, como sempre, um esclarecimento, selecionando sempre assuntos, trazendo para a pauta assuntos que são recorrentes na consultoria, pela nossa experiência, pela nossa prática, para trazer esclarecimento, para trazer segurança para vocês. E hoje eu separei um assunto que é o salário maternidade e o microempreendedor individual. Pois bem, primeiro a gente precisa saber quem é o MEI, né, pessoal? O microempreendedor individual. O MEI é aquele trabalhador sem vínculo de emprego, é aquele trabalhador que exerce a sua atividade por conta própria e ele se formaliza, né? Então existem formalidades para que ele seja viável, que ele exerça a sua atividade como microempreendedor individual. Então existe uma série de atividades que são permitidas ao microempreendedor individual e ele tem as suas vantagens. Esse microempreendedor individual, ele tem um recolhimento previdenciário que é realizado lá do das MEI. E lá ele tem um percentual que vai para a Previdência Social. Existem também outros impostos, o ISS e o ICMS, mas lá existe 5% que vai para a Previdência Social. Então essa é a contribuição previdenciária do microempreendedor individual. E este microempreendedor individual, ele é regulado pela Lei Complementar 123 de 2006, que dispõe também sobre as empresas optantes pelo Simples Nacional, que são divididas em 5 anexos, que recebem um tratamento tributário especial, recebem um tratamento previdenciário especial também, e trabalhista em alguns aspectos. Então, são as empresas que recolhem os seus impostos de modo unificado, e o microempreendedor individual também é regulado pela Lei Complementar 123 e a Resolução CGSN número 140. Então essas são as fundamentações, são as regulamentações que dispõem sobre o microempreendedor individual. E lá está previsto um limite também de faturamento, que é um limite de até R$ 81 mil ano. E naturalmente, a média disso, se dividirmos por 12, dá 6.750 por mês. Então este é o limite, esses são os limites de faturamento do microempreendedor individual. Então ele precisa trabalhar dentro desses limites, dentro dessa realidade. E eu quero trazer o salário maternidade para falar um pouquinho aqui sobre esse assunto também e a relação dele com o microempreendedor individual. Bom, o salário maternidade é aquele benefício previdenciário que a Previdência paga para a trabalhadora. Só que quando se trata de uma empregada, como é o processo? O processo é o seguinte: a empresa paga o salário maternidade de acordo com a remuneração integral da empregada e é reembolsada. Este reembolso ele é realizado por meio de dedução, onde a empresa faz a informação desse crédito no E-Social, que por sua vez é recebido lá na DCTF Web, que faz a dedução automática. Sobrando crédito, saldo, a empresa precisa pedir um reembolso. Então, esse é o procedimento padrão em regra geral. Tá? Sobrou, a empresa pede o reembolso pelo Perdecombe Web. Tá? Para que se tenha direito ao salário maternidade em se tratando de empregada, não existe carência. Então, se eu contrato uma empregada e essa empregada ela está grávida, independente se essa gravidez foi antes de ter sido admitida, ela terá direito à licença maternidade normalmente. Porém, o microempreendedor individual, ele não é um empregado, ele é um trabalhador sem vínculo de emprego. Ele está classificado como contribuinte individual. E para o contribuinte individual, o salário maternidade requer uma carência de 10 contribuições. Então a MEI, a microempreendedora individual, caso esteja grávida, ela precisa estar ciente que ela precisa contar com pelo menos 10 contribuições a título de carência para ter direito ao recebimento do benefício previdenciário. E este recebimento de benefício não será por dentro da empresa, será diretamente lá na Previdência Social, aonde será requerido pelo meu INSS,
né? Ela vai fazer lá, vai baixar o aplicativo lá no seu celular ou até mesmo pelo site do governo, né? Na sua conta Gov, no meu INSS, ou também pelo fone 135. Então, o salário maternidade da MEI, da microempreendedora individual, da empresária, é pago diretamente pela Previdência Social e de maneira diferente das empregadas, tá? E aí também vem uma dúvida interessante que quando ela recebe o seu benefício, que corresponde a um salário mínimo, ainda que ela possa ter um faturamento médio de até 6.750, a sua contribuição é sobre o salário mínimo. Naturalmente, o benefício previdenciário, seja ele qual for, será sobre o salário mínimo. Então ela vai receber a título de salário maternidade um salário mínimo. E sobre esse salário mínimo, ela vai sofrer um desconto de INSS, que corresponde a 5%. Ou seja, é a mesma contribuição que ela tem regularmente lá no DAS, né? Lá no DAS-MEI. Então ela vai manter, automaticamente a Previdência já recolhe. Ou a Previdência vai descontar mais 15%, caso ela detecte ali que a trabalhadora faz aquela contribuição complementar, para que ela tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Onde ela recolhe com 15% sobre o salário mínimo para somar o DAS-MEI lá 5 e fechar os 20, que seria a contribuição integral. Então a Previdência faz esse desconto prévio, antecipado. Então é interessante esclarecer isso porque causa uma dúvida para a empregadora, né? No caso, às vezes nem sempre ela é empregadora, mas para a MEI, né? Que está sofrendo um desconto do benefício que ela recebe da Previdência Social, tá? Então que fique claro que o benefício corresponde a um salário mínimo e não um valor superior. E também é interessante, tá, pessoal? Já a empregada do MEI, tá, também recebe por parte da Previdência. Ela não receberá o benefício como uma empresa em geral. A Previdência vai pagar diretamente o benefício previdenciário, diferentemente do que realiza ali a empresa onde paga e reembolsa as contribuições previdenciárias, tá? E uma questão também muito importante a esclarecer é o seguinte: como a empregada, como a empresária, como a MEI, ela tem a contribuição lá do DAS-MEI, ela faz esse recolhimento mensal. Só que vai ocorrer que o nascimento do bebê ou atestado médico específico que determinou o afastamento para licença maternidade tenha ocorrido no meio do mês. Aí ela se questiona, pô, mas no meio do mês eu preciso fazer o recolhimento lá do documento do Simples? Sim. Então a fração do mês, aonde o afastamento é no decorrer do mês, ela vai fazer o recolhimento integral. Durante o período de afastamento integral, ela não recolhe o documento. Ela vai deixar acumular lá o ISS, o ICMS, não vai recolher. E não vai recolher, até porque não vai chegar o valor mínimo para recolhimento, tá? Então ela não vai recolher a parte previdenciária. Como ela está de licença maternidade, ela não vai recolher, porque ela vai sofrer o desconto direto lá do benefício, como eu acabei de falar. Então por isso que ela não recolhe lá o DAS-MEI, né? A guia do MEI lá dos 5% de INSS. Então é importante observar isso daí para que ela não tenha aí prejudicada o seu benefício, né? A sua licença maternidade e, consequentemente, o seu salário maternidade, tá? Então é importante esclarecer isso aí para vocês, tá? Que não tem mais aí, não, no caso dela, né, não ocorre aí o tratamento regular, e sim o tratamento específico. E também existem outros casos, né, de licença maternidade, de salário maternidade, que é no caso de natimorto, né, onde infelizmente o bebê nasce sem vida e o benefício é pago normalmente de 120 dias, né? Então não há prejuízo a MEI nesse sentido. Se houver o parto do nascimento sem vida da criança, ela vai ter direito, tá? E o aborto também não criminoso também vai ter direito ali a licença correspondente a esse período. E o homem, né, em caso de falecimento da mãe gestante ou guarda, né, também vai ter direito ao benefício previdenciário da licença maternidade, tá? Então, bastante atenção quanto a isso. Espero que isso tenha ficado claro. Um abraço a todos.